A paz do Senhor, meus irmãos, que Jesus continue nos guardando, nos protegendo, nos norteando, para que em tudo o que venhamos a fazer o Senhor esteja presente. Vamos ler no capítulo 18 de Jeremias, que traz como epígrafe ou como título, o vaso do oleiro, ponto, a impenitência do povo. Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eles que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, eu sempre falo que Deus, toda a vida que Deus usou um profeta, o próprio Jesus falava com alguém, ou usava uma metáfora, coisa dessa natureza, parábola. Algumas vezes Jesus usou para confundir, como ele mesmo falou na palavra da semeadura que caiu entre os espinhos, pedregais, etc. Mas na maioria das vezes as parábolas eram de acordo com o conhecimento de cada pessoa para facilitar o conhecimento. E aqui Deus leva o profeta a esse processo, a casa do oleiro, e ele vê aquela questão do barro, e o cara está fazendo, tem aquele sistema de roda, o cara vai botando barro, o vaso quebrou, ele resolveu fazer outro barro. Eu já falei disso outras vezes. É bom lembrar que nem todo barro dá um vaso. Pode dar outra coisa, mas um vaso, uma joia, não é todo vaso que dá uma joia. Ele não deixa de ser barro. Mas para certas peças especiais ele não dá. Lembro do ano de 98, foi em 99, eu não lembro bem, só dando uma olhada. Eu fiz um curso em bijuteria em Barros, um curso de 40 horas. E ali nós aprendemos que nem todo barro dá, e para cada tipo de coisa é um barro diferente. Para ter uma ideia, aqui na nossa região só tinha um lugar que tinha um barro especial, que a gente estava trabalhando, era para fazer com joias em barro. Só tinha um lugar, ficava lá na margem do rio Pedra Branca, uma propriedade particular. Em outro lugar não tinha. Imagina a dificuldade. Uma vez encontrando o barro, traz-se o barro para a sombra, e é na mão mesmo, você pegando grãos para ver se não tem nenhum fragmento, aquele mais grosso. Depois que tira aquilo tudo daquele barro, ainda pega uma bacia, forra com gesso e faz aquela lama naquele barro para que não fique nenhuma impureza e coa numa bacia com gesso. Depois desse barro pronto, você faz a joia que você quiser e deixa descansar na sombra. Nesse processo que você está fazendo aí, o barro, você pode fazer dele o que você quiser. Nesse processo de amassar, como a Bíblia fala, você pode fazer do barro o que você quiser nesse momento. Você está preparando o barro. Primeiro passo foi a escolha. Você escolheu. Segundo passo foi tirar as impurezas do barro. Você escolheu o barro, depois você foi tirar com todo cuidado, uma coisa delicada, as impurezas, para não ficar pequenas pedrinhas, para não, na hora da formatação da peça, não interfira na qualidade. Então, primeiro você escolhe, traz para a sombra. Segundo, você vai tirar minuciosamente, manualmente, todas as impurezas. Depois disso aí, você coa, faz uma lama com esse barro e coa numa bacia com gesso, pelo menos foi assim que aprendemos. Só aquele barro bem fininho, aquela laminha que assenta, bem fininha, aquela que é ideal.
Aí tem um outro processo, depois que você forma essa peça, depois que você descansa essa peça, no nosso caso, aqui foi orientado a queimar em forno de padarias. Uma vez que tem que manter uma certa temperatura, porque não pode ser de mais nem de menos. A temperatura alta pode quebrar a peça de barro. Pois bem, uma vez você fez essa peça, concluiu essa peça, se você quebrar, não dá mais outra peça. Não tem, porque quando você queima um barro, ele passa a ser matéria morta. Matéria morta em si, ela não dá liga. Não dá liga. Se você quiser fazer qualquer coisa com matéria morta, você vai ter que acrescentar outros ingredientes, outras matérias, porque a matéria morta ela não dá liga. Por que isso? Porque o barro agora está queimado. O barro que foi modelado e feito outro barro, ele estava em processo de modelação. Ele estava em processo de construção do próprio vaso. Eita! Eis aí porque temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Tu és um vaso que já passou pelo processo de escolha. Deus já te escolheu. Foi Ele mesmo que escolheu você. Nem foi você que escolheu, foi Ele que foi lá. Está lá escrito no livro de João, no capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu os que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir a meu Pai em meu nome, e Ele vos conceda. Então a escolha foi Jesus que fez. Ele escolheu você e trouxe. Depois, Ele tirou todas as impurezas com a palavra dele. A palavra dele limpou. Mas ele tem uma grande obra. Mas aí agora vem o processo de capacitação. As provocações permitidas, não é Deus, para que a envergadura da obra vai depender da capacidade sua de absorver os confrontos, os conflitos que advêm. Você vai resolvendo as partes, vai sendo pacificador, vai sendo longânimo, vai sendo um ótimo ouvinte, um tardio em falar, e Jesus vai te capacitando. Quanto maior a obra, maior é a capacitação. Moisés passou 40 anos, era uma obra incrível, mas Moisés passou no teste. Então, enquanto está nesse processo, agora observe que o amassar, ele passou pelo processo de escolha, o processo da purificação, e agora Deus está modando ele. Modando como? Permitindo as lutas, as afrontas, e como ele vai se saindo. Deus ele vai passar por todas as situações que ele vai enfrentar na igreja, que ele vai enfrentar na vida lá fora, que ele vai enfrentar no confronto. Então Deus vai permitir que ele passe por tudo aquilo, porque quando ele estiver na posição de destaque, que alguém chegar para ele pedindo conselho, ele já passou por aquilo. Como ele já passou por aquilo, e Deus deu sabedoria a ele para que ele possa resolver aquela situação, ele agora está apto para resolver. Então, esse aí é o processo de capacitação. A modelagem do Senhor é a capacitação para uma obra vitória. Quanto maior for esse processo, está se referindo à compatibilidade com o tamanho da obra que Deus preparou para você. Uma obra grande, uma obra maior vai exigir uma maior capacidade, uma obra menor, menor capacidade. Você observa que lá entre o povo que Moisés escolheu, tinha gente de todas as capacidades, de 100 pessoas, 200, 500, cada um ele ia administrar de acordo com a sua capacidade. Esse é o processo de modelagem. Agora, depois que queima, aí a coisa muda, irmão. Uma vez que você já passou pelo processo de modelagem, ou de escolha, Jesus te chamou. A palavra de Deus já te limpou. Você agora tem plena consciência dos seus atos. Você sabe o que é certo e o que você é errado.
Jesus já te capacitou e já colocou na frente da obra. Agora um deslize teu, o preço é muito alto. Por que o preço é muito alto? Porque um barro queimado não dá liga. Um barro, quando se quebra uma peça de barro, não vai mais a mesma peça para a mão do oleiro. Vai para a mão do restaurador. Uma pessoa que tem uma função específica, com uma cola específica, mas jamais ela fica a mesma peça. Ela é uma peça restaurada. Mesmo mantendo o mesmo valor, ou posso até agregar mais valor, mas ela já não está mais na vitrine. Já não está mais. Vou dar um exemplo. Dino Suegra. Um dos maiores, para mim, na minha concepção daquela época, do auge, nos anos 80, para mim é um dos maiores pregadores. Dino Suegra. Dino Suegra caiu espiritualmente. Ele confessou o seu pecado em rede mundial, foi internacional, ou em rede internacional, ele confessou que pecou. Ele se arrependeu. Você acha que Deus não perdoou? O perdão de Deus é automático, Deus perdoou. Mas ele saiu da vitrine. Ele continua tendo o mesmo valor para Deus. Entretanto, não mais na vitrine. Talvez no escritório. Então, a diferença é que esse barro aqui, devemos tomar cuidado, lembrar que este barro estava em processo de formação. Primeiro escolheu, trouxe esse barro, estava mole, estava um barro bem úmido, amassado. Nesse processo você faz dele o que quiser. Depois que você queima, não dá mais outro vaso igual. Pense nisso. Zele pela tua vida. Vele pela tua vida. Mesmo que tenha quebrado o seu vaso, ainda temos um vaso queimado, quebrado, mas temos um restaurador. Mesmo que não volte mais para a mesma vitrine de antes, ele te levará para o escritório, onde ficará de olho em você todos os dias. Pense nisso.